O que um relatório pode fazer no mercado? Impressionante. Você deve estar olhando a soja cair em Chicago e se perguntando: uai, dona, o que aconteceu com os mercados agrícolas? Cadê o boom de preço que a Rural Business vinha alertando que podia acontecer? Pois bem, se perdeu o bonde da história e não está entendendo nada, vem com a gente antes de espalhar bobagem por aí. Na última sexta-feira, 28 de junho, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentou ao mundo um relatório considerado tremendamente irresponsável pela equipe de grãos da Rural Business, que já vem causando e ainda pode causar distorções gigantescas para os grãos na Bolsa de Chicago. A soja até recebeu números positivos. A área de plantio lá dos Estados Unidos foi reduzida para além do que previa o mercado e, logicamente, a área de colheita foi junto. O USDA diz que sobrarão 32 milhões e 100 mil hectares para serem colhidos, o que confirma 10% de queda frente ao ano passado, como destacado pelo gráfico, e sugere perdas expressivas na produção. Com produtividade média igual à do ano passado, o que não deve acontecer nem a pau, a safra de soja dos Estados Unidos atingiria esse ano algo próximo a 111 milhões de toneladas, cerca de 2 milhões menos do que projeta o USDA. Mas se essa produtividade cair para a média de 5 anos, o que os especialistas da Rural Business ainda acreditam que é muito, as perdas podem chegar a 6 milhões de toneladas e derrubar a produção para 107 milhões, contra os 113 milhões de toneladas previstos até agora, e o recorde de 123 milhões e 700 mil toneladas colhidos no ano passado. A Rural Business acredita que a média de 55,6 sacas por hectare ainda é elevada, porque os estados de maior expressão na produção de soja dos Estados Unidos foram os mais afetados pelos problemas climáticos. Além da redução maior de área, estão aí os maiores potenciais produtivos. Resumindo, os Estados Unidos podem ver sua produção de soja desabar em 17 milhões de toneladas, para o menor nível em 6 anos, e de quebra perder o posto de maior produtor do planeta para o Brasil. Ou seja, não há nada de negativo para a soja. Ela está apenas pegando carona com outros mercados lá em Chicago. Os problemas mesmo estão no milho. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, vê como surreal um órgão como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos saber que está mostrando números errados ao mercado e ainda assim mostrar. A prova disso é que, em nota, avisou que vai revisar os números de plantio para 14 estados, pois chuvas excessivas impediram o cultivo no momento em que seus colaboradores realizavam a pesquisa de campo, deixando uma porção de acres ainda a ser plantada para milho em Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nova York, Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul e Wisconsin. O problema é que o estrago já está feito. E pior, qualquer alteração, se houver, e é bom você prestar bastante atenção nisso, se houver, só será apresentada em 12 de agosto. Ou seja, 40 dias da mais pura agonia é o que teremos pela frente. Diante de toda essa confusão, o mercado ficará pisando em ovos em Chicago e só conseguirá voltar aos trilhos se o USDA mostrar queda para a qualidade das lavouras em seus relatórios semanais. Do contrário, será pressão atrás de pressão para o milho, que em pouco tempo pode devolver boa parte dos 28% que ganhou entre maio e meados de junho. E a pobre da soja não conseguirá ficar isolada numa bolha protegida das investidas dos ursos. Também vai precisar de belas novidades para conseguir deixar mínimas de 12 anos para trás. Segundo o indicador Mercado Futuro da Rural Business, que leva em consideração o fechamento do primeiro contrato negociado pelas bolsas até a sua expiração, em janeiro a soja ainda mantinha suporte de $9 por bushel em Chicago. E ficou assim até fevereiro, como demonstrado pelas primeiras torres à esquerda nesse gráfico. Em maio, atingiu suas mínimas, esboçando reação em junho. Mas a melhora acabou sendo pequena demais. A soja encerrou o mês valendo, em média, $8,87 por bushel, o equivalente a $19,56 a saca. Se jogarmos isso na história, o resultado é de amargar. Esse gráfico te mostra o ocorrido de 2014 até agora.
tendo como base a média de preços para a soja no primeiro semestre de cada ano lá na Bolsa de Chicago. Veja que fechamos o período de janeiro a junho com média de $8,85 por bushel, praticamente o mesmo resultado de junho, deixando o valor de referência da saca em $19,51. Frente a 2018, a queda é de 12%. E quando ampliamos isso até 2014, ano de preços históricos, o tombo vai para 37%, confirmando o pior resultado em 12 anos. Portanto, antes de pensar em reclamar, lembre-se que apesar de tudo isso, a Rural Business te ajudou a garantir aqui no Brasil vender soja pelo segundo maior valor de toda a história. É isso mesmo. Mesmo com Chicago no chão, a mídia em peso tentando te fazer acreditar que os preços iam cair, nós te puxamos pela mão e o resultado foi esse. Fechamos o mês de junho com a saca de soja negociada por R$ 72,60 de média aqui no Brasil, levemente acima de 2018, confirmando todos os nossos alertas. Lembra disso? E se quer saber se o tal boom de preço que estamos te alertando, se ainda pode acontecer, a resposta dos especialistas da Rural Business é sim, pode. O USDA fez o favor de destruir o timing previsto, o que certamente vai gerar dias de forte apreensão. Mas a safra americana ainda corre severos riscos, querendo o órgão assumir isso ao mundo ou não. E tudo, literalmente tudo, pode acontecer. Até porque isso não é tudo. China e Estados Unidos resolveram voltar a conversar para colocar fim na guerra comercial iniciada há mais de um ano. E, segundo o marqueteiro Donald Trump, os chineses teriam se comprometido a comprar um grande volume de produtos agrícolas americanos. O que isso significa na prática, ninguém sabe. Afinal, já vimos esse filme antes. E sabemos bem que entre o que Trump diz, entre o que ele diz e o que se torna real, tem uma distância e tanto, maior que o próprio ego do presidente americano. Mas se o acordo sair, sim, a soja pode disparar de preço em Chicago. Num primeiro momento, isso vai derrubar os prêmios aqui no Brasil, mas a redução da oferta deve falar mais alto, garantindo melhores negócios também no nosso mercado interno. É só o dólar não desandar. Já no curtíssimo prazo, é difícil prever o que vai acontecer, caso não haja nenhuma confirmação de compras pela China e o uso da ponte melhora na qualidade das lavouras americanas de milho e de soja. Isso porque teremos um feriado em plena quinta-feira lá nos Estados Unidos, que deixará a semana extremamente comprometida de negócios. Sem noturno na quarta, sem pregão normal e sem noturno na quinta. O mercado fecha mais cedo na quarta e só volta a operar às 10h30 de sexta-feira, tendo poucas horas para se preparar para o final de semana. E quando voltar, já será dia 8 de julho. 3 dias antes da divulgação do novo relatório de oferta e demanda, marcado para o dia 11. Portanto, se queria emoção, aí está um prato cheio. Amplie a sua atenção ao dia a dia dos negócios, pois a volatilidade vai tomar conta dos mercados de soja e de milho, até que alguém consiga ter alguma certeza do que vem pela frente. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o Indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.